Jeremias, capítulo 7. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 4. Você já ouviu a frase: placa de igreja não salva ninguém? Pois é, ela está certa, não salva mesmo. Porém, pode indicar o caminho. Eu explico. É como no trânsito. Quando estamos em uma estrada, as placas que indicam a velocidade máxima, as curvas sinuosas ou a possibilidade de haver animais na estrada não podem nos livrar de acidentes, mas podem nos indicar a forma mais segura de trafegar pelo caminho a fim de evitá-los. O Templo de Jerusalém era o orgulho da nação judaica. Sua magnífica estrutura denotava imponência e enchia o coração do povo de uma falsa segurança. Eles haviam perdido o foco. O templo indicava a salvação, mas ele não era a salvação. Trocaram o Senhor do templo pelo templo do Senhor. Seus corações se tornaram endurecidos por uma religião formal, enquanto continuavam a praticar abominações. Seus delitos, porém, estavam diante dos olhos da onisciência. Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Após censurar energicamente os escribas e os fariseus, tendo Jesus saído do templo, Mateus capítulo 24, versículo 1, seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe não somente a beleza do templo visto de fora, mas também que ainda não haviam compreendido o que ele acabara de declarar aos líderes judeus. Deslumbrados com as construções do templo, receberam um verdadeiro balde de água fria com a resposta de Jesus. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 2. Quando depositamos a nossa confiança em fazer parte de uma igreja e em participarmos ativamente de seus serviços, pensando, estamos salvos, direcionamos a nossa adoração para a edificação e não para o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo 10. A igreja deve ser um instrumento que liga o pecador a Deus e nos aponta para o que Ele deseja que façamos. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas que é isso que acontece? Entrar em um lugar onde deveria reinar a verdadeira adoração, o amor e a união, e transformá-lo num covil de salteadores, que não se preocupam com a presença de Deus, nem tampouco uns com os outros, é no mínimo incoerente. Porque a vida de Jesus e suas palavras incomodaram tanto os líderes religiosos da época? Porque ele não veio com a missão de adulá-los, mas de salvá-los. E a maior barreira que impede a ação do Espírito Santo na vida de alguém não é apenas uma vida de pecados declarados, mas uma vida de pecados não confessados. Acredite, quem está fora da igreja e admite estar errado, está em melhor condição do que o crente que está dentro da igreja com pecados acariciados, como escreveu Ellen White. Desprezamos o alcoólatra e dizemos-lhe que o seu vício vai excluí-lo do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. Caminho a Cristo, página 21. O Senhor não foi insensível ao dizer ao profeta para não interceder pelo povo, nem tampouco estava desmerecendo a importância da oração intercessora. Ele estava apenas revelando por sua onisciência a dureza do coração dos filhos de Judá. Enquanto continuassem confiando em palavras falsas, ao invés de confiar na palavra do Senhor por intermédio do seu profeta, continuariam a transgredir a sua lei tranquilamente, sem sentir a sua urgente necessidade de atender à voz do Senhor.
Hoje, corremos o perigo de cair na mesma cilada maligna, vivendo uma religião de faz de conta, negando o chamado de Deus de andar em todo o caminho que Ele nos ordena para o nosso próprio bem. Ó amados, é hora de despertarmos do vale encantado da sonolência e clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Em conhecer a Deus e andar com Ele está a vida eterna. Hoje, o templo do Senhor somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E se a nossa segurança estiver nesse corpo mortal e corruptível, se resistirmos à obra modeladora do Espírito de Deus, se o nosso eu toma o lugar do único que deve ser adorado, corremos o perigo de ostentar um status de salvo enquanto estamos completamente perdidos. Começando de madrugada, Deus nos fala e nos chama para praticarmos a sua justiça, que se resume em amá-lo e amar o nosso próximo. Se nós o ouvirmos e atendermos ao seu chamado, certamente não seremos igrejeiros, mas voluntários na obra de salvar vidas. E dentro em breve, Ele nos levará para habitar em sua casa para sempre. Nosso Deus e Pai, não estamos vivendo uma realidade diferente daquele tempo, pois eis que o teu povo tem permitido tantas coisas comuns serem misturadas ao que deveria ser santo em tua casa e neles mesmos. Perdemos a noção do que seja santidade ao Senhor, e ainda assim não reconhecemos o nosso pecado. Ó Deus eterno, começando de madrugada, fala conosco através da tua palavra, para que não façamos parte da geração objeto do seu furor, e sim do teu restante fiel, que pela graça de Cristo pratica a justiça, cada um com o seu próximo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, Igreja do Deus Vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.